seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, meus irmãos, minhas irmãs, que nós podemos estar aqui juntos mais esta noite. É quarto encontro nosso do seminário, não é? Me lembram comigo, qual foi o primeiro encontro? Qual foi o tema? Semeador. O segundo tema? O amor de Deus. E o terceiro tema? O pecado. Se lembram? Olha como foi bom que vocês se lembraram de todos os nossos encontros, não é? E hoje o Senhor quer falar conosco de uma forma que vai assim, afunilando dentro do nosso processo nesse seminário. O Senhor quer falar hoje, nesta nossa noite, do senhorio de Jesus. Do senhorio de Jesus. O semeador, que é o próprio Cristo quem semeia a palavra, o amor de Deus, Deus que nos ama, e do pecado que muitas vezes nos afasta de tudo isso, não é? Mas hoje vai se afunilando e nós temos que ver o quê? Que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu tomo a liberdade de iniciar essa minha fala trazendo uma passagem da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 11. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos repetir juntos? Que toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor. Essa é uma palavra que vai nos direcionar. Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, é certo que a gente é amado por Deus. Cada um de nós é amado por Deus, mas a gente peca, nós somos frágeis, nós somos sujeitos a cair no pecado durante toda a nossa caminhada, mas pecando nós temos uma obrigação, nós devemos reencontrar o amado em todas as nossas atitudes. Olha que bonito, não é? Reencontrar o amado. Quem é o amado para nós? Jesus. É Ele que é o amado, não é? Nós somos essas pessoas que são amadas cada vez mais pelo nosso Senhor. Então esse reencontro é necessário nessa nossa caminhada. Por quê? Porque naquela cruz, Jesus conquistou a todos nós com o seu sangue. Jesus conquistou a todos nós com o seu sangue. Então, Ele é o Salvador. E o que mais? Ele deseja que todos creiam nele e que cada um possa confessar: Jesus é o Senhor. Olhando para a cruz, Ele nos resgata com o seu sangue e faz com que a gente se reaproxime dele e diga bem forte, não é? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então, Ele é o Salvador e deseja que todos creiam nele. Ele quer que nós creiamos nele verdadeiramente, creiamos de todo o nosso coração. Mas, na vida da fé, não é? Todos são chamados a submeter seu ser a um único Senhor. Nós somos chamados a nos submeter a um único Senhor. E quem que é esse Senhor? Bem forte: Jesus Cristo. Esse é o único Senhor. Então a gente está enfatizando esse senhorio logo no início e depois a gente vai deslanchando também nessa nossa conversa. Então, lá São Paulo falando de novo aos Gálatas, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 1, ele exorta: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós éramos livres com o pecado? Não.
Com o pecado nós éramos amarrados às garras do demônio, mas em Jesus Cristo Ele nos liberta. Ele nos liberta, e nos liberta realmente, porque Ele é Senhor e é livre também. Ele é Senhor e é livre também. Então, se Ele é Senhor e é livre, Ele não precisa que nós sejamos escravos. Ele não quer que nós sejamos escravos do pecado. Muito pelo contrário, Ele quer que nós sejamos libertos. E o Filho vem para nos libertar. Diz São João lá no seu Evangelho, no capítulo 8, no versículo 36: se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Sereis verdadeiramente livres. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 36. Então, o homem se torna livre quando se submete somente a Jesus. Se Jesus é livre e quer nos libertar, nós seremos livres se nós nos submetermos a Ele. Se nós não nos submetermos a Jesus, olha, dificilmente nós caminharemos na liberdade que o Senhor tem para nós. Mas no Novo Testamento, Jesus se apresenta como Senhor, porque Ele tem o domínio sobre tudo, sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e sobre o pecado. Isso no Novo Testamento vem nos apresentando tudo isso. Então, Jesus é o quê? É o Senhor que tem o direito e a autoridade sobre tudo. Sobre tudo. Então eu digo assim, sem sombra de dúvidas, Jesus é o dono. Jesus é o nosso dono. Que importante, não é? Que importante saber que Jesus é o nosso dono. Então, por quê? Porque Ele vem nessa caminhada de domínio. Ele é Deus e Ele domina tudo. Ele domina o mundo. Então, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o dono de cada um de nós. A igreja sempre segue e diz as suas verdades através do catecismo da igreja. Lá no parágrafo 450, ele ensina o seguinte, vou ler: a igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontra no seu Senhor e Mestre. Quem que é o Senhor e Mestre da igreja? Jesus. Quem que é o Senhor e Mestre da nossa vida? Jesus. Nós somos igreja? Somos. Então nós participamos do corpo místico do próprio Jesus. Olha que maravilha, né? Olha, eu sou parte desse corpo místico, porque eu faço parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Se o catecismo está dizendo isso, nós devemos viver dessa mesma maneira, buscando o senhorio de Jesus. E a igreja vive isso, por quê? Porque Ele é realmente Senhor. Ele não abandona, ao contrário, Ele caminha sempre com a sua igreja. Ele jamais vai dizer, olha, deixa para outro tomar conta de você. Não, Ele é o nosso dono. Então, submeter-se diariamente a sua vida a Ele e ir abandonando definitivamente outras crenças é a nossa decisão, é a nossa caminhada. Nós precisamos nos submeter a Ele e abandonar tudo aquilo que não condiz com Ele, que não diz respeito a Ele. Então essa nossa submissão é esse reconhecimento de que Jesus é Senhor. Vejam que eu estou enfatizando nesse Senhor, por quê? Porque realmente Ele o é, né? Vive-se hoje, meus irmãos, minhas irmãs, num mundo muito plural, né? Muito cheio de coisa, né? Que diz respeito à nossa fé. É muito sério isso, né? O mundo hoje oferece tanta coisa, é tanta divergência, é tanta coisinha que acontece no mundo e que faz muitas vezes com que a gente se perca. Deus seja louvado, porque aqui em Altaraguaia, no nosso grupo de oração, neste seminário, ninguém se deixa levar por influências mundanas.
Digo a verdade ou estou brincando com vocês? É verdade? É verdade. Nós precisamos viver o que o Senhor tem para cada um de nós. Nós precisamos viver isso. Nós não podemos deixar de nos levar pelas influências mundanas, tá? Então, se diversos senhores surgiram e todos foram assim aceitos, até eu diria, nessa nossa caminhada, não é? Eu diria assim que muitos de nossa igreja, até de outras denominações, se deixaram levar, esqueceram que Jesus é Senhor, que Ele é dono. Por quê? Porque as influências do mundo, as informações que nos chegam, muitas vezes vão entrando, a massificação da informação é que estraga, não é? Se ela vem massificando aquilo que é negativo, muitas vezes muitos se deixaram levar e estão por aí. Deus seja louvado, mas que voltem, mas estão perdidos na vida, não estão vivendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, outros até dizem assim: olha, é verdade, são outros tempos, então tudo mudou. Meu irmão, minha irmã, não é assim não. Nós brasileiros, eu diria assim, nós tivemos a graça de sermos colonizados pelos portugueses que aqui vieram. Existe muita controvérsia, não vamos entrar na história, né? Mas quando aportaram lá na Bahia, a primeira coisa que disseram é terra de Vera Cruz, depois terra de Santa Cruz, consagrando essa terra a Santa Cruz, e ali fincaram uma cruz e celebraram a primeira missa. O nosso cristianismo, ao longo do tempo, ele foi se esvaindo, porque influências negativas começaram a surgir, e muitos se deixaram levar. Então, nesses séculos todos, o cristianismo deu uma patinada, eu diria, mas não vai acontecer isso. Diga assim: se depender de mim, o cristianismo vai ser cristianismo verdadeiro, e o Senhor vai ser Senhor da minha vida, e eu vou proclamar essa verdade, mesmo que doa, mesmo que incomode, porque o Senhor é meu Deus, Jesus é o meu Senhor. Eu preciso voltar à verdadeira alegria do Senhor. Vejam como é fácil dizer, não é? Que bom, meus irmãos. Nós muitas vezes deixamos isso acontecer, mas o tempo pode passar. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele não muda. Muitas vezes a gente muda, mas Jesus não muda, e Ele quer que a gente não mude mais, que a gente volte. Se alguém, aqui não, ninguém fez isso, pelo amor de Deus, né? Mas se vocês conhecem alguém que desviou, diga: oh, meu irmão, está na hora de voltar, é preciso voltar. O Senhor está clamando essa volta. Por quê? Porque Ele é único e é mestre. Ele é único, não existe outro fora dele. Então, viver o senhorio de Jesus é olhar para a sua doutrina e deixar para trás doutrinas falsas. Nós já ouvimos falar em alguma doutrina falsa por aí? Está cheio, né? Não vamos nem entrar em detalhes, porque são muitas, mas nós devemos buscar a verdadeira doutrina, e quem tem essa verdadeira doutrina é só o Senhor. Então nós precisamos abandonar a crença em outros deuses. Existem outros deuses? E como existem? 3: Deus do poder, do ser e do ter. Olha que trinca, não é? Que nos atacam, que nos derrubam muitas vezes.
Teremos oportunidade de falar isso em outra palestra, não é? Mas vamos pensando quais são os outros deuses que existem por aí, que estão nos assolando. Aquele aparelhinho que nós temos lá em casa que fica assim chamando a atenção, né? Televisor, internet mal usada, redes sociais mal usadas. Não estou condenando redes sociais não, muito pelo contrário. Redes sociais mal utilizadas, essas são perigosas, não é? Então é preciso que a gente abandone as idolatrias. Nós criamos ídolos, nós não. O mundo cria ídolos e muitas vezes esses ídolos nos influenciam e muitas vezes derrubam. Mas nós precisamos jogar fora tudo isso aí. Que ídolos? Porque meu ídolo é Jesus Cristo. Ele sim é meu ídolo, né? É Ele que eu devo adorar e renunciar a toda e qualquer idolatria e dizer: Senhor, cuida de mim, porque o Senhor é um Deus e é verdadeiro. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor, ela para de olhar para dentro de si mesmo e aponta para Jesus. Digo isso porque muitas vezes a gente começa a olhar para, olha, eu, né? Não, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus te ama, Jesus está contigo, é apontar para Ele. Isso nós conseguimos quando nós nos abrimos ao seu amor, à sua ação, porque Deus ama com amor infinito a cada um de nós, meus irmãos. Deus nos ama infinitamente, nós somos amados, e esse mesmo Jesus que nos ama, Ele pagou um preço muito alto pela nossa libertação, o preço da cruz. Então Ele é o Senhor que paga. Então nós hoje deveríamos dizer o quê? Olha, eu abro mão de tudo que eu tenho para viver o senhorio de Jesus. Eu abro mão das minhas coisas. Não, mas você vai, não, abrir mão daquilo que não é do Senhor. Eu preciso viver aquilo que o Senhor me dá. Assim eu estou abrindo mão daquilo que me satisfaz, daquilo que me prende. Não, eu quero viver o que o Senhor tem para cada um de nós. Por quê? Porque é sentir-se adquirido, é reconhecer que nós somos propriedade de Deus e que Jesus está ao nosso alcance, que está ao nosso lado, e nós somos pertença dele. Olha como é bonito isso, né? Sentir-se adquirido por Jesus e ser pertença dele. Nós pertencemos a ele, nós não pertencemos a mais ninguém, né? Mas e minha família? Primeiro Jesus, porque a família vem junto, tudo vem junto. Então nós precisamos saber que permitir hoje essa intimidade com Jesus é uma permissão que nós temos que nos dar a nós mesmos. Eu me permito, Senhor, olha, eu quero ir até você, quero ir até o Senhor, eu quero, Senhor, eu necessito disso tudo. Quando a pessoa se encontra com o Senhor, quando aceita em sua vida, ela declara com atitudes concretas que Ele é o seu Deus, e sua vida ganha um novo sentido. Então quando eu declaro isso, a minha vida toma outro sentido. Mas a gente escuta falar assim, né? Aquele povo lá que vai para a igreja hoje, põe a Bíblia debaixo do braço, está ficando tudo doido. É mudança de vida, é decisão. Eu aceito Jesus na minha vida. A gente escuta muito falar isso por aí, não é? Eu aceito, eu tomo posse. Tomemos posse, não tenhamos vergonha de dizer não. Eu aceitei, eu mudei, eu tomei essa decisão. Por quê? Porque o Senhor me ama e o Senhor me conduz. Então é preciso que a gente declare isso, não é? Ele é o meu único e verdadeiro Deus. Ele é o meu único e verdadeiro Deus. Quando se compreende essa verdade, dessa pertença, não se pode proclamar
com toda sinceridade de coração. Não se pode proclamar mais, olha, eu acho que não dá certo. Não se pode proclamar isso não. Deve-se proclamar o quê? Não terei outro Senhor além de ti. Não terei outro Senhor além de ti. Não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Eu preciso temer se o Senhor está comigo? Estão acontecendo tantas coisas na minha vida. Senhor, o Senhor está comigo. Eu acredito, eu confio. Então aí nós começamos a ver que o Senhor escolheu cada um de nós e nos ensina com a sua palavra o seguinte: nele é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória, nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. É São Paulo falando aos Efésios, no capítulo 1, do versículos 11 e 12. Nós fomos escolhidos para sermos de Cristo, desde sempre. Então, o Senhor nos escolheu para sermos colaboradores dele nessa missão de levar a sua palavra ao mundo inteiro e salvar almas. Olha como nós somos pertença de Deus, pertença de Jesus. Ele nos escolheu desde sempre. Não foi que Paulo disse aqui aos Efésios? Se ele nos escolheu, ele nos quer colaboradores dele. Nós somos colaboradores de Cristo. Nós somos esses que caminham com ele. Tanto que Santo Agostinho diz o seguinte: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Então nós somos colaboradores para a nossa própria salvação. Muito bem, nós vamos perguntar agora: quem, o que controla a vida de vocês? Uma pergunta: quem ou que controla a vida de vocês? E eu diria assim, meus irmãos, minhas irmãs, essa sociedade paganizada que está por aí, ela coloca tanta coisa na nossa vida, tantos senhores na nossa vida, e esses senhores vão nos controlando, vão nos arruinando, porque é uma sociedade paganizada, onde nós somos chamados a evangelizar, porque Deus precisa, Deus conta com cada um de nós. Então é preciso que a gente tome essa decisão, e são muitos que assumem novas posturas. Nós já vimos quanta gente por aí já assumiu novas direções, não é? Mas compete a nós sermos evangelizadores, dizemos: ó, Jesus é o Senhor, é Ele que comanda, é Ele que... A gente escuta muito isso hoje, né? Deus está no comando, Jesus está no comando. Temos que proclamar essa verdade. Jesus está realmente chamando para que a gente volte para Ele. Então, outra pergunta: quem que guia a cada um de nós? Quem que está nos guiando? Eu diria assim: é o Senhor Jesus, ou são as pessoas, os amigos, os relacionamentos? Quem é que está nos guiando? É Jesus? Precisa ser.